Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto do Antigo Testamento que acabamos de acompanhar, 1 Reis, capítulo 19, 1 a 8, sobre o tema: é tempo de ouvir a Deus, de entregar os problemas a Deus e de confiar em Deus. Pode sentar-se. É tempo de avaliar a nossa vida cristã. Já chega. Está na hora de mudar. Não aguento mais. Essa é a exclamação de pessoas que vivem em países onde existe tirania, opressão, ditadura. Já chega. Está na hora. Não aguento mais. Esse é o desabafo de um pai ao ver seus filhos rebeldes e desobedientes. Já chega, está na hora de mudar, não aguento mais. Esse é o grito de uma esposa maltratada pelo seu marido. Já chega, está na hora de mudar, não aguento mais. Essa é a conclusão desesperada de um jovem que não vê sentido para a vida, que não consegue emprego, que não consegue passar em concurso nenhum e que acha que a vida não tem sentido. Já chega. Está na hora. Não aguento mais. Esse é o clamor de alguém que é humilhado, alguém que duvida da vida, alguém que se sente oprimido na escola, no trabalho, porque tudo sobra para ele, a carga é pesada demais, a cobrança é demais e ele está sendo sufocado. E então vem a vitimização. Eu sou vítima. Tudo corrobora sempre contra mim. E então vem a não aceitação, e então vem a depressão, e muitas vezes a vontade de se suicidar. Quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, eu li na internet a mensagem de um suicida, achei muito interessante. E eu vou ler para vocês. Gostaria que todos prestassem atenção. Um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pelo meu marido ao vê-lo chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camisa suja de sangue com minhas fotos espalhadas ao seu redor. Eu vi tanto amor em seus olhos e senti sinceridade. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meus pais me amavam. Por mais que muitas vezes eles fossem durões comigo, em meio a tanta tristeza, eles falavam com os olhos cheios de lágrimas, o quanto sentiam orgulho de mim e o quanto eu era sensível com as pessoas. Um dia após o meu suicídio, vi que o Zé Bob, o meu cachorrinho, era mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém saía do elevador, ele corria para a porta esperando por mim. E ao ver que não era eu, ele deitava na frente da porta, com a cara triste, continuando a me esperar. Um dia após o meu suicídio, me encantei pelos meus irmãos ao vê-los sentado na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembravam das vezes em que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto era querida e amada por aquele grande amigo. Estava olhando nossas fotos juntos e lembrando de todos os nossos momentos. E ele chorava por não ter me encontrado todas as vezes que eu insisti. Um dia após o meu suicídio, senti que era importante para muitos amigos. Eles estavam se culpando por não terem feito o suficiente para isso não acontecer ou não terem feito nada. Já de noite fui até o necrotério encontrar o meu corpo. Aquilo me incomodou. Olhei para mim e disse: tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer. Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim jogou tudo para o alto, se suicidando.
Graças a Deus isso foi um sonho. Graças a Deus eu posso escrever isso para você. Você ainda está aqui e pode mudar a sua vida para sempre. Ela não é tão ruim como parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Talvez teu cachorrinho, teu gato, mas ele te ama. Dê mais uma chance para ele. E as pessoas que estão ao seu lado. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. Converse sobre seus problemas. Você já superou tantas coisas. Supere também essa dor que te aflige. Querido irmão, querida irmã, que texto bonito. Muitas vezes a gente se vitimiza porque a carga é pesada demais. Mas sempre tem alguém que nos ama, tem alguém disposto a nos ouvir, disposto a nos ajudar. E tem gente que ora pela gente. É preciso a gente parar de olhar tanto para a gente, para o nosso sofrimento, para a nossa dor, e aprender a olhar um pouquinho mais para cima e para os lados. Talvez uma visão além do alcance, uma visão que sente o amor. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes a gente também, como cristão, sente o peso da vida. Alguém pode perguntar, mas pastor, o cristão pode ter depressão? Se a gente olhar para Jesus, lá no Getsemane, pouco antes de ser preso, sabendo de toda a dor pela qual passaria, e a gente olha aquela oração com tanta intensidade que o seu suor era de sangue, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, não dá para diminuir um pouquinho tudo que eu vou passar. A gente vê que a gente pode passar por depressão, sim. E hoje a gente tem um exemplo muito real do profeta Elias, que é o profeta do nosso tempo, do nosso texto. Quem era Elias? Elias foi um chamado por Deus, ele não era sacerdote, e Deus o chama para ser profeta, para ser alguém que fosse o porta-voz da palavra de Deus, proferisse a palavra de Deus. Ele o faz, e através de Elias, Deus faz grandes milagres. Fez com que não chovesse na terra por mais de 3 anos. Os corvos iam dar comida para Elias. Depois, quando Elias vai para uma terra vizinha, lá ele ressuscita a filha de uma viúva. E agora, quando Elias volta para a sua terra, ele chama Acabe, ele convoca os 450 pastores, profetas de Baal, que era o ídolo da rainha Jezabel, que havia trazido e contaminado o povo com a idolatria. E então Elias, como profeta de Deus, vai contra o politicamente correto da rainha e desafia todos os profetas. E diz: eu faço um desafio, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, contra todos os profetas de Baal. E que fé tem esse homem? Você teria tal fé? Eu não sei se eu faria esse desafio. E qual é o desafio? Vamos lá, façamos um altar. Eu faço um altar, vocês também. Vamos sacrificar um boi. E a gente vai orar. Aquele Deus, Baal, ou Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra, aquele que mandava fogo para queimar o sacrifício, é o Deus verdadeiro. E eles aceitam. E o culto de Baal, ele trazia mutilações e tudo mais, e eles estão ali e passam mais de 1 hora orando, invocando, se chicoteando, se autoflagelando. E Elias, olhem o que ele faz. Ele diz: ei, mais alto, Deus de vocês deve estar dormindo, vamos lá, deve estar passeando. Olhem a fé que esse homem tinha. Abusado, não? Então, quando eles terminam e nada acontece, ele diz: agora faz o seguinte, pega um pouquinho de água ali, vou fazer uma valeta aqui ao redor do meu altar,
coloquei o boi, pega uma água, enche de água aqui, vamos lá. Então ele ora para Deus e diz: Deus, agora tu mostra que tu é Deus. Que fé! Então vem um raio do céu e sapeca, queima todo aquele boi, aquela valeta d'água. E Deus mostrou que é Deus. Depois de tudo isso, Elias pensa: poxa, agora e o povo todo reunido aos pés do monte vendo isso. Ele diz: agora o rei vai se converter, vai voltar atrás, vai se converter, vai mudar de atitude. Jezabel vai mudar de atitude. O povo vai honrar, vai louvar a Deus. E cada um vai para a sua casa. Quando Acabe volta e dá essas notícias para Jezabel manda um mensageiro dizer: amanhã tu está morto. Amanhã tu está morto. Aquilo que tu fez com os meus profetas, eu vou fazer contigo. E Elias está sozinho. E de repente, cadê o povo? Não tem ninguém. E então vem esse estado de depressão. Ele pensava que tudo isso levaria o rei e o povo a uma reforma religiosa, uma vida de volta ao Deus verdadeiro. E ouve a rainha dizer: amanhã tu está morto. Toda a sua coragem, toda a sua confiança em Deus se evapora e ele foge para o deserto porque acha que está sozinho. E lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, que é quase uma árvore, um arbusto grande, tipo aquelas nossas árvores das caatingas, ele começa a adormecer e antes de dormir diz: Senhor, me mata. Chega, não aguento mais. Eu não sou melhor que meus pais, não consegui fazer nada para transformar esse povo. Acaba comigo. E dorme. E de repente alguém toca e diz: Ei, Elias, hora de acordar. Come e bebe. E ele olha e tem pão e água vindo do céu. Era um anjo que estava ali. Ele diz: come e bebe. Ele come e bebe e dorme de novo. E logo depois o anjo acorda de novo e diz: Elias, ele tem mais pão e mais água. Come e bebe, porque tem muita coisa para te fazer ainda. E ele que queria morrer, agora caminha 40 dias até o Monte Horebe. E não foi pequena essa caminhada, é daqui a São Paulo. 40 sempre é um número simbólico na Bíblia. Foram 40 dias sim. Mas 44 vezes 10. 4 sempre simboliza os 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, quer dizer, simboliza o mundo. E 10 é o número da perfeição, o nome de Deus. Ou seja, é uma mensagem, algo que Deus está fazendo para dar uma mensagem que vale para o mundo. Ali Deus mostrou a Elias que ele ainda tinha planos e tarefas para o seu profeta. E que ele não estava sozinho, ele precisava parar de olhar apenas para si. Olhar para Deus e olhar para os lados. E Deus diz: tem 7.000, não é 1 ou 2, não é 7. 7.000 joelhos que não se dobram para Baal e que são fiéis a mim. Elias no deserto fez uma avaliação da sua vida, concluiu que não valia mais a pena viver, estava só, mas Deus mostrou que ele estava errado. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós também temos os nossos desertos, os nossos momentos de aflição, de dor, de sufoco, e também desesperamos. E é preciso então parar e fazer como Elias, desabafar com Deus, falar com Deus, suplicar, clamar a Deus, e depois disso ouvir o que Deus tem a falar e se alimentar com o pão que desce do céu, a água que desce do céu, como Elias fez. Jesus disse que é o pão e a água da vida. E quando nós nos alimentamos do pão e da água da vida, nós temos forças para prosseguir a nossa lida diária, para enfrentar todos os problemas
Deus ainda tinha muitos planos para Elias. Ele ainda precisava ungir um novo rei para Israel. Ele precisava ir lá no país vizinho ungir um novo rei para aquele país. Ele ainda precisava encontrar Eliseu e ungir um substituto para ele. Muita coisa para ser feita, para depois então ser levado uma carruagem de fogo para o céu. Nós, como cristãos, sabemos que sempre é tempo de avaliar a nossa vida. Lutero diz, baseado no texto da epístola que acabamos de ler hoje, o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos. E por sua vez, sair e ressurgir diariamente um novo homem que vive em justiça e pureza diante de Deus. Quantas vezes o nosso velho homem ainda nos incomoda? Aquilo que está incrustado em nós, a raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio, maldade, dúvida, medo. Lutero diz que a gente precisa afogar esses maus desejos com um novo homem, com fé, com esperança, com longanimidade, com paciência, com amor. Como Paulo falou no texto de hoje. Precisamos também meditar sobre a nossa vida como igreja, como membros da família de Deus. E quando assim fazemos, nós vemos como Deus sempre está ao nosso lado. Avalie um pouquinho a tua vida como cristão. Quantos e quantos milagres Deus operou já na tua vida? Eu estive internado agora durante uma semana, por causa de uma pneumonia. Podia ter morrido, mas estou aqui. Quantas vezes você podia ter morrido por causa de uma enfermidade, de uma doença, e Deus te livrou? De um assalto, de um acidente, e tu estás aqui. Deus tem operado maravilhas na nossa vida diariamente. Às vezes a gente não para avaliar, para analisar e para agradecer. E quantas vezes nós vimos Deus ajudando outras pessoas através de nós? Quando a gente ora, quando a gente dá um alô e diz: ei, como é que está? Tudo bem? Levanta a cabeça e vai. Quantas vezes nós temos oportunidade de consolar alguém e de apontar o caminho, a verdade, a vida que é Jesus, e assim o Espírito Santo atua na vida da pessoa e a transforma. Deus tem feito maravilhas através de cada um de nós, quando nós vivemos o nosso cristianismo também lá fora. Claro que muitas vezes também existem exemplos negativos. Como Elias, também vimos muitas vezes nossa caminhada terminar em deserto e desânimo. Quando falamos, quando convidamos e parece que não dá resultado, parece que quando a gente se importa tanto com o vizinho, com um amigo e diz: poxa, vamos na igreja, ele sempre diz: um dia eu vou e a gente fica como Elias: poxa, não consigo mudar nada, não consigo fazer nada, e a gente desanima. Ou mesmo nós aqui na igreja, quantas vezes não levamos tão a sério aquilo que Deus fez por nós? Mandou Jesus para sofrer e morrer pelos nossos pecados, deu a sua vida em tremenda dor e angústia, e muitas vezes, ao invés de estarmos aqui recebendo o pão da vida através da palavra, através da Santa Ceia, nós ficamos dormindo em casa e não valorizamos. Ou quantas vezes, na hora de expressar a nossa gratidão através de nossas ofertas, nós, ao invés de separarmos a primeira, a melhor parte para Deus, como Ele espera que a gente faça em sinal de gratidão, a gente trata Deus como um mendigo. Para nós é a melhor roupa, é o melhor celular, é o melhor carro, é o melhor banquete. Para Deus, vê se eu tenho algum troquinho para dar. E a gente trata Deus como se fosse um mendigo. Vemos com muita tristeza que ainda alguns não entendem ou fingem que não entendem, o que é pior ainda.
que a grande missão da vida humana não é acumular bens, mas tentar atingir almas para que sejam modificadas pelo amor de Deus e assim não terminem no inferno, mas que possam estar juntos conosco no céu. A Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende e Deus conta com a gente. Ele diz: vocês são minhas testemunhas, vocês é que são o fator de mudança de onde estão, sal da terra, luz do mundo, pescadores de homens. E eu pergunto, a gente tem feito isso? A gente faz força para isso? Às vezes a gente abre o status de alguém lá, tem até a foto do político dele, mas um versículo bíblico a pessoa fica com vergonha de colocar. Será que isso agrada a Deus? Querido irmão, querida irmã, como Elias, vimos que Deus está sempre ao nosso lado, mas principalmente nos momentos de deserto. Vimos que mesmo que nós o abandonamos em alguns momentos, somos fracos, mesquinhos, orgulhosos, avarentos, Ele continua de braços abertos. Ele nunca nos abandona. Ele sempre continua nos oferecendo na palavra e na Santa Ceia o perdão dos pecados e força para continuar a jornada do dia a dia. Não nos falta água e pão da vida. No texto de hoje do Evangelho de João 6, Jesus disse várias vezes: eu sou o pão que desceu do céu. E ele foi questionado pelos seus conterrâneos, dizendo: ele não é filho de José e Maria, como está dizendo que é pão que desceu do céu? E Jesus disse: vocês não estão entendendo. Aquele pão que foi dado lá no deserto, o maná, também desceu do céu. Fortaleceu as pessoas, mas acabou. O pão e a água que foi dado para Elias, fortaleceu Elias, também desceu do céu, mas acabou. Agora eu estou aqui para ficar com vocês, para que vocês se alimentem todos os dias do pão e da água da vida, através da palavra. E na hora da Santa Ceia, Jesus diz: isto é meu sangue, isto é meu corpo. Aqui está o meu corpo, que foi pendurado na cruz, para que vocês se revistam dele e sejam totalmente purificados e tenham forças para prosseguir na jornada desta vida, dia a dia. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos sempre valorizar o Santo Evangelho, que nos apresenta Jesus como pão, como água da vida. Ele é aquele que cumpriu a lei de Deus em nosso lugar e pagou o castigo dos nossos pecados e maldades na cruz, morrendo ali e ressuscitando para vencer a morte e nos preparar lugar no céu. Isto é Evangelho, encontrado apenas em Cristo. E essa é a boa notícia que nos renova: o pão da vida, a água da vida, consolo, conforto, bálsamo para as nossas dores. Sim, eu iniciei a mensagem dizendo que é tempo de avaliar a nossa vida cristã. É tempo de você e eu fazermos uma autoavaliação e aceitarmos o convite feito no Salmo 34, como lemos hoje no versículo 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra sua segurança nele. É tempo de você, como Elias, comer e beber e ser fortalecido pelo pão da vida, Jesus, na palavra e na Santa Ceia. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. João 6:51. Já chega, está na hora de mudar. Sim, vamos hoje e em cada dia avaliar nossa vida cristã, tendo o Evangelho como espelho, como modelo, como fonte de fé e vida. E deixar o Espírito Santo de Deus nos mudar. Nem sempre as coisas serão como nós queremos em nossa vida e na igreja, pois Deus diz que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, mas Deus sempre quer o melhor para nós. Quer desabafar? Desabafe com Deus. E então, se alimente do pão
e da água da vida. Você não está sozinho. Eu também não estou sozinho. Deus, o Pai amado, está conosco. E Ele promete que no seu reino, na sua igreja, o nosso trabalho não é em vão. Portanto, jovem, você que está dizendo, basta, chega, não aguento mais, fale isso para Jesus e busque forças em Jesus. Você, mulher que está se sentindo oprimida, maltratada pelo seu marido, fale isso para Jesus. Você, pai, que está decepcionado com teus filhos, fale isso para Jesus e confie em Jesus. E a todos os pais, nesse dia dos pais, eu queria dizer que a gente se esforça muito para ensinar o filho a caminhar, limpar as fraldas dele, ensinar ele a falar, ensinar ele a andar de bicicleta, nadar. Levamos eles para a escola, nos preocupamos com a saúde, sempre dar o melhor de nós, o melhor conselho, o melhor ensino. Mas nunca esqueçamos que o melhor que um pai pode dar para o seu filho é apontar para o pão da vida, para a água da vida, ensinar uma oração. Quando ele aprender a ler, dá uma Bíblia. Depois dá um castelo forte, 5 minutos com Jesus, um devocionário, mostrando que se importa, para que ele continue se alimentando. Mas eu já estou velho, já estou cansado. Saiba que se Deus ainda não te levou, é porque, como Elias, você ainda tem muita coisa pela frente. Nesse momento eu lembro muito da minha mãe, já está com 4 anos de sobrevida, depois que o câncer tomou conta e os médicos deram 1 semana, depois deram 3 meses e agora não fazem mais prognósticos, apenas diagnósticos. Porque e ela sempre pergunta, poxa, eu estou pronta, sempre peço para Deus me levar e por que Ele não me leva? E eu digo, mãe, tu pega o teu salário todinho e gasta em Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, devocionário, você distribui para todo mundo que não tem dinheiro de comprar, para comprar. Toda vez que alguém vem te visitar e reclama que está com dor de barriga, gripe, você consola e conforta, embora tu esteja super mais doente do que a pessoa. Ele não vai te levar tão cedo. Tanta coisa que tem para fazer. Esse eu e você. Tanta coisa que a gente ainda tem para fazer. Mas a gente não pode ser agente secreto. Deus espera que a gente faça. É preciso afogar o velho homem diariamente, como Paulo disse aos Efésios. Ele disse, vocês foram revestidos de Cristo, então vivam como cristãos. Não deixe a ira, a raiva, a fofoca, a inveja, a gritaria. Não deixe isso dominar vocês. Mas revistam-se do novo homem. Levem fé, esperança, amor, ajam com bondade, longanimidade, paciência, perdoando, amando, sendo bons pais e sendo bons filhos, agindo de forma cristã todos os dias, ali onde Deus te colocou. E não esqueça, você não está sozinho. Que Deus te abençoe e te guarde hoje, em todos os dias, sempre testemunhando do Papai do Céu, que está ao nosso lado e que nos dá tudo que temos e somos. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.